Fala galera, continuando com a questão de número 28. O enunciado da questão é o seguinte: quanto à aplicação da pena, é correto afirmar que, item A, não atenua a pena a confissão extrajudicial não confirmada em juízo. Pessoal, esse item é incorreto. Por quê? Porque a súmula 545 do STJ diz que a confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em juízo, caso seja utilizada pelo julgador para fundamentar seu convencimento quanto à autoria delitiva, justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea. Então, não se pode afirmar genericamente que a confissão não confirmada em juízo não atenua a pena. Essa afirmação é incorreta, já que, caso o magistrado utilize essa confissão extrajudicial para condenar o acusado, deverá atenuar a sua sanção. O item B diz o seguinte: a circunstância relevante, ainda que seja posterior à data do fato, pode ser utilizada para atenuar a pena. Pessoal, este é o item correto. Por quê? Porque o artigo 66, que traz a chamada atenuante inominada, não restringe a circunstância relevante com um marco temporal. Essa circunstância relevante, que pode ser utilizada para atenuar a pena, ela pode ser tanto anterior quanto posterior à data do fato, beleza? Por isso que este item B é o correto. O item C diz o seguinte: a referência aos antecedentes criminais pode justificar a valoração negativa da conduta social. Pessoal, a conduta social é um dos vetores do artigo 59 do Código Penal e, segundo o Supremo, deve apreciar, deve conter a análise dos antecedentes sociais, ok? Então, a relação do acusado com o meio em que vive é que deve ser objeto de avaliação pelo magistrado e não os seus antecedentes criminais. Os antecedentes criminais, eles devem ter sua consideração concentrada na circunstância judicial dos antecedentes. Okay? A conduta social não pode ser valorada com base no histórico criminal do indivíduo. O item D diz o seguinte: a existência de ações penais em andamento, apesar de não gerar maus antecedentes, pode ser valorada como indicativo da personalidade desajustada. Pessoal, esse item viola a súmula 444 do STJ, que é o enunciado que diz que ações penais em andamento e inquéritos policiais não justificam a elevação da pena base, ok? Seja qual for o argumento, seja qual for o vetor do artigo 59, pode o magistrado querer utilizar como antecedente, negativo, conduta social desfavorável, personalidade desajustada, enfim, nenhum dos vetores pode ser utilizado, pode ser valorado com base em ações penais em andamento, item incorreto, com base na súmula 444 do STJ. E o item E diz o seguinte: a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea. Item incorreto também, né, pessoal? Todo mundo sabe que o STJ se posiciona pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Então, essas duas circunstâncias são igualmente preponderantes, já que a confissão se relaciona à personalidade do indivíduo, que é uma circunstância preponderante, enquanto a reincidência também é preponderante. Então, por isso, ambas devem se compensar. Item correto, item B.